Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, bem-vindos ao canal de Afrodite Freia. Eu me chamo Letícia, caso você ainda não me conheça, e se você está voltando aqui no meu canal, muito obrigada, minha gratidão por tê-los aqui novamente junto comigo. Pessoal, o jogo de hoje, então, ele vai ser para quem tem o Sol, a Lua, o Ascendente, Vênus ou Júpiter no signo de Libra, se esse é o teu caso, essa leitura é para ti. Caso tu esteja lidando com alguém de Libra também, pode ser que a leitura seja espelhada e esteja falando contigo aqui nessa leitura, tá bom? As leituras são atemporais, não tem um tempo determinado para que elas aconteçam, né? O momento que tu chegares aqui no vídeo, essa é a hora que aquela mensagem específica vai de tocar o teu coração. Independente disso, eu quero dizer que eu estou aqui gravando na segunda semana, né, na segunda quinzena do mês de maio, então existe uma grande probabilidade de tudo que for falado aqui aconteça brevemente por esses dias, mas não necessariamente, porque o tempo, vocês sabem, é uma criação, né, da nossa mente, ele não existe de fato. Todas as o tempo, né, ele ocorre em camadas, né, no mundo espiritual. Então, isso é muito relativo. Essa semana é a semana do meu aniversário, então eu também estou fazendo no final de cada vídeo um jogo de runas para vocês. Eu estou pegando algumas runas para complementar o nosso jogo, então não se vão embora, fiquem até o final do vídeo, porque lá no final eu vou fazer uma leitura de runas. Vai ser uma leitura rápida, não é uma leitura completa como eu faço normalmente, mas é só para vocês conhecerem mesmo, né? E iniciar o primeiro contato de vocês com as runas. Recados dados. Nessa semana também eu estou fazendo uma leitura, uma breve leitura no início de cada vídeo deste livro aqui, que é o Guia Essencial da Bruxa Solitária, do Scott Cunningham, que fala, obviamente, sobre a bruxaria, sobre a arte. Ele era wicano, então ele tem muita relação com a Wicca, mas os textos que eu estou pegando falam basicamente da deusa, né? Já falei das divindades, das meditações da deusa. Então hoje eu vou pegar um texto que fala do Deus. É um texto rápido, curto, né? Não vou tomar muito do nosso vídeo. Caso vocês queiram ouvir, eu acho legal, eu acho interessante, principalmente para quem pretende ingressar, né? Ter algum conhecimento do mundo da arte, do mundo da magia, da bruxaria. Agora, se não é o teu caso, se tu não tem interesse nesse assunto, é fácil, é só pular o vídeo e ir direto lá para a leitura. Mas eu aconselho que vocês escutem, porque é uma leitura boa e bem rapidinha. Então, ele fala assim, o Scott Cunningham, tá? O Deus das Bruxas. As deusas da fertilidade, já falamos sobre ela, foram os primeiros objetos de adoração dos povos primitivos. Os nossos antepassados se maravilhavam ao ver as mulheres dando à luz e relacionaram a ela, a mulher, toda a criação do universo, pois se a mulher era capaz de gerar a vida, então toda a vida do planeta também teria sido gerada por uma mulher. Esse era o pensamento lógico dos nossos antepassados, tá? Entre os povos que dependiam da caça, porém, surgiu o culto ao deus dos animais e da fertilidade, também conhecido como deus cornífero ou deus de chifres. Os chifres representavam a fertilidade, a coragem e outros atributos positivos relacionados à energia masculina. Vê-se que na natureza os animais com os maiores chifres são, em via de regra, os animais mais fortes e os mais respeitados dentro da sua comunidade. Com o advento do cristianismo, os chifres foram usados para personificar a figura do diabo, entidade criada pela religião judaico-cristã. Ele, o diabo, não é reconhecido e muito menos cultuado pelos bruxos. Certo? Então era isso, né? Palavras aqui do Scott Cunningham. Lembrando, pessoal, que intolerância religiosa é crime, certo? Previsto por lei, portanto, não façam. Libra, o que temos para vocês na tarde de hoje, na manhã de hoje, porque estamos numa manhã aqui, é bem cedo da manhã, está amanhecendo, talvez eu esteja com um pouquinho de cara de sono ainda.
Eu vou trabalhar com o tarô Musha, que é um tarô que eu ganhei. Inclusive, muito obrigada. Eu queria agradecer a minha seguidora, Luciana Fraga, por este presente. Adorei, Luciana. Muito obrigada. Ó, este é o tarô Musha, caso vocês queiram conhecer. E é um tarô muito bonito, né? A ilustração dele, o Musha foi um artista plástico tcheco de 1814, por aí, né? E ele tem um trabalho muito importante dentro do Art Nouveau, né? Francês, principalmente, porque ele era tcheco, mas depois ele se mudou para Paris, como todos os artistas da época, e lá ele desenvolveu o trabalho dele. Ele era cartazista, então foi um dos principais, um dos precursores, o Musha, das artes gráficas, né? Das artes gráficas, isso que a gente conhece hoje. Libra, o que temos aqui para Libra? O julgamento. Como é um tarô novo que eu não conheço muito ainda, vocês tenham paciência, porque pode ser que eu dê uma travada aqui para conhecer as cartas, tá? Rei de espadas. O julgamento, rei de espadas, Libra. O que mais? O que mais para Libra? O que mais que Libra precisa saber neste momento? O que mais temos para Libra? Essa aqui queria vir de qualquer jeito. O Papa. O julgamento, o rei de espadas, o Papa. Ah, sim, claro. Agora entendi. Eu vou falar na ordem que elas caíram. 4 de paus e 10 de espadas. No fundo do baralho, o que a gente tem aqui no fundo do baralho? O mago. Agora faz mais sentido ainda. Bom, Libra, o que é que eu vejo aqui para vocês, tá? Eu não sei se muitos de vocês passaram por uma separação de fato, porque aqui a gente fecha, né, o jogo de vocês com a carta do 10 de espadas, que muitas vezes fala de uma finalização, né? Muitas vezes não, ele sempre fala de uma finalização, mas como ele veio aqui juntinho com o 4 de paus, a gente pode estar falando, e a carta do Papa, né? Então a gente pode estar falando sim de uma separação, de um divórcio para alguém, né? Que tenha acontecido recentemente ou num passado, né? Mas isso é uma coisa, né? Uma questão apenas, é só um detalhe da leitura, porque o foco aqui, eu acho que não é nem isso, né? Eu acho que é assim, ó, o que eu vejo? Eu vejo vocês, librianos, ou se você estiver lidando com alguém de Libra, tá? Pode ser que a leitura também esteja espelhada, como eu sempre digo, pode ser que seja a tua energia aqui ou a energia do teu parceiro, né? Não sei. Mas quando a gente inicia com a carta do julgamento, que é uma carta que fala sempre em novos inícios, em recomeço, é uma carta que tem muita relação com a justiça. Então, junto com o rei de espadas, me reforça mais ainda a ideia de justiça. É como se aqui, Libra, tu tivesse passado por essa situação de 10 de espadas aqui uma traição, um apunhalamento pelas costas que te deixou muito, muito mal, muito triste, né? Mas que já faz parte do teu passado, porque eu vejo assim, hoje a tua energia está numa energia de se reerguer, a energia deste julgamento aqui, né? E junto com a carta do mago me mostra que tu mesmo, por ti, entrou neste processo de se reerguer. É como se tu tivesse sofrido aqui essa traição, que pode ser algo referente a um casamento ou alguma relação estável que vocês tiveram, né? Mas que já faz parte do passado. Então agora
vocês se reerguem, ó, o julgamento e o mago, né? Então, assim, se reerguem numa nova atitude de manifestação daquilo que vocês querem e merecem, certo? O rei de espadas, ele sempre mostra também alguém que tem uma estratégia firme. Pode ser, junto com a carta do julgamento, a gente pode estar falando até de uma questão judicial mesmo, né? Isso aqui pode ser a figura de um advogado, pode ser alguém assim, auxiliando vocês nesse processo. Se a gente estiver falando de um divórcio, tá? Então, aqui, assim, alguém passando por esse processo. E aí, no fundo, depois, no fundo, embaixo do mago, a gente tem uma rainha de ouros, né? Falando da prosperidade, falando as de ouros, né? Então, um novo início, uma nova oportunidade na matéria concreta para vocês. Depois de passar este luto aqui do 10 de espadas, tá bom? Então, você saindo deste luto do 10 de espadas, dessa tristeza barra traição aqui, que eu vejo que pode ter acontecido com alguns de vocês, traição esta que muito provavelmente, para muitos, não é para todos, mas para muitos, tem a ver com uma relação estável, com um casamento, porque a gente tem o Papa, o 4 de paus, que aqui fala em estabilidade, como se vocês então tivessem perdido essa estabilidade, mas vocês sofreram, né, com essa perda, mas vocês se reergueram. Ó, o julgamento, vocês se reergueram, o mago, né, pelas forças de vocês, pela própria capacidade de vocês. Que mais que a gente tem aqui para Libra? Eu tô louca para comprar um deck de mais oracular, sabe? Aqueles assim que tem aqueles animais para falar mais da relação que existe entre nós, entre as pessoas e os animais, é uma coisa mais xamã. Eu tô louca eu tô pesquisando uns baralhos aí. Talvez nas próximas leituras eu já traga para vocês alguma coisa assim, mais dentro mais do xamanismo, sabe? Apesar de que eu adoro o tarô para mim é tudo, mas agora também estando mais em contato com as runas, né, com as runares, que são elementos assim mais da natureza, mais antigos, eu acho que eu tô sentindo a necessidade de fazer essas práticas aqui com vocês também. Cavaleiro de Ouros, olha só, chegando para vocês alguma coisa muito estável. Eu dizia, as de ouros, né? As de ouros que tem o potencial da estabilidade deste novo início. E é interessante porque veio o Cavaleiro de Ouros e veio a Rainha de Ouros, né? E vocês sabem que na corte os cavaleiros, eles estão a serviço da rainha. Então eu sinto que a energia dessa rainha é a energia de vocês, sabe, Libra? De alguém que conseguiu se superar, e isso é muito importante. De fato, eu vejo para algumas pessoas, não sei se para muitas ou não, mas eu vejo assim uma dor no coração referente a uma traição. Eu sinto que alguns de vocês sofreram uma traição, tá? E que vocês obviamente sabem disso. Mas é muito importante que vocês saibam que vocês têm a força necessária, que vocês conseguiram por vocês mesmos sair dessa situação no momento em que vocês mudaram o ponto de vista de vocês, os paradigmas. É como se vocês enquanto vocês estiveram, ou se alguém ainda está neste processo, é bom que saiba disso. Enquanto vocês estiverem ou estiveram presos numa ideia de aquilo que é socialmente bem visto, né? Aquilo que a sociedade vê, enxerga como alguma coisa aprazível, principalmente no caso das mulheres, então, ser casada, né? Ter uma pessoa do lado,
ter esse respaldo social que o casamento, a instituição do casamento, nos dá. Então, enquanto vocês ficaram fixados nessa ideia, houve este sofrimento todo aqui. Agora, no momento que vocês saíram, ou no momento que vocês saírem dessa ideia de que para uma mulher, tô falando como se fosse uma mulher, mas pode ser um homem, tá? Enquanto alguém precisa estar dentro de um relacionamento estável, socialmente aceito, só assim essa pessoa vai ser completa. E isso não é verdade, né? A nossa completude como pessoa, como ser humano, como ser divino, feliz, não depende do aval da sociedade, né? Então, muitas vezes, estar num casamento... Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente tem aqui a carta do Papa, né? E o Papa, ele representa uma figura de autoridade, né? Por isso que eu estou falando da sociedade e tal, mas uma figura de autoridade que é muito restritiva. O Papa, por si só, representa uma figura de autoridade, porém restritiva. Alguém que tem estabelecido as normas sociais, e que exige que essas normas sejam seguidas. Acho que em determinado momento, até algum momento, isso traz ou trouxe felicidade para vocês, né? 4 de paus, vocês tinham realmente essa estabilidade e enxergavam isso, né? Viviam essa estabilidade como sendo uma coisa boa. Mas não sei porquê, né? Cada um sabe de si. Em algum momento houve essa... É como se vocês se dessem conta que estar ali neste relacionamento, que eu estou chamando de casamento, né? Não sei se é para todos, isso aqui é muito amplo, é muita gente assistindo, de repente é outra coisa completamente diferente, pode ser uma relação familiar, de amizade, pode ser um trabalho, enfim. Porque o Papa, ele representa a instituição. Eu estou chamando da instituição do casamento aqui neste jogo, mas a instituição para cada um de vocês pode ter uma... pode ser diferente, né? Pode ser trabalho, estudo, sei lá, família, enfim, tá? E aí, ó, o Rei de Espadas, vocês em algum momento cortando essas amarras, né? Essas amarras que trouxeram algum sofrimento para vocês. E aí, né, aí que eu digo para vocês se lançando neste novo início aqui que o mago traz, que é um novo início cheio de prosperidade. Olha aqui o que vem para vocês, né? A própria carta do As de Ouros, que é a manifestação real de tudo aquilo que vocês querem, né? Real no sentido de genuína, autêntica, e não socialmente aceitável. Porque a rainha de ouros veio aqui, ela é uma monarca, ela é a postura de vocês. Então, vocês se tomando da força genuína de vocês e conseguindo ultrapassar, ó, né, o julgamento. Então, vocês conseguindo ultrapassar, renascer dessas tristezas e dessas cinzas todas aqui, tá bom? No fundo do baralho, o 3 de copas, né? Que é a carta da comemoração, da felicidade, das alegrias. Então, vocês entrando, tem muitas coisas boas aguardando vocês daqui para frente, né? O As de Ouros não costuma vir em momentos onde a estabilidade e a felicidade, a alegria estejam presentes, né? É isso que eu vejo. Vamos pegar uma runa para finalizar o jogo de vocês, librianos. Vamos ver o que as runas têm a dizer. O que eu tô fazendo aqui com as runas não é nem de longe o meu jogo de runas, tá, pessoal? Que é muito mais extenso e muito mais completo. Mas, como as runas elas são muito devocionais e elas envolvem muitas questões para mim, né? De orações e de conexões com o mundo espiritual e com os deuses. Oi, Freia.
Então, o vídeo ele ficaria muito extenso se eu fizesse tudo que eu faço num jogo particular de runas. Então, eu tô pegando, assim, algumas runas só pra gente conhecer mesmo. Que runas a gente tem aqui? O que que... Peguei duas, vamos ver o que que vemos aqui. Túrissas... Não, Freia, não dá. Não dá pra tu ficar aí, não. Filha, peraí, com licença, pessoal. Vou tirar a freinha daqui só um pouquinho. Fica aqui, né, filha? Depois tu vem. É porque bate sol na minha mesa, né? Ela adora ficar aqui deitadinha. Às vezes eu deixo ela ficar aqui deitada. Mas aqui em cima, né, na frente do vídeo também não dá. Turissas. Turissas é a runa de Thor. Representa coragem, prosperidade, proteção, né? E defesa. Agora, também vejo assim que ao mesmo tempo que vocês têm a proteção dos deuses, né, que Thor está aqui dizendo que protege vocês, ao mesmo tempo é importante que vocês percebam que atacar nem sempre é a melhor defesa, né? Então, só tenham cuidado com isso, né, para que vocês não se tornem pessoas desconfiadas demais, né? Ou às vezes um pouco amargas em detrimento dos problemas que vocês já passaram. Então, mantenham a alegria de vocês, o entusiasmo, né? Olha aqui, ó, 3 de copas. Então, mantenham a alegria, mantenham, independente de qualquer coisa. Porque Túrissas é uma runa como ela é uma runa de defesa, de proteção, ela muitas vezes pode nos tornar também pessoas um pouco agressivas. Então é muito bom ter cuidado com relação a isso, tá? E aí veio o Dagaz, que é a runa do novo dia. Engraçado que Dagaz eu acho que veio em todos os jogos essa semana para todos os signos. Dagaz é o novo dia, é o amanhecer. É quando o sol nasce no horizonte, né? Ele representa um portal. Dagaz é um portal mágico, né, que você ultrapassa. E é isso que está ocorrendo na tua vida neste momento, Libra. Inclusive aqui nesse As de Ouros a gente vê um portal ali também, né? Bem bonito, bem tudo, que vocês têm condições de ultrapassar neste momento. Que mais? Sou Elu, a runa do sol. Que, né? Olha o sol aqui em cima de mim, né? Mostrando também a luz, né? O sol é o Deus. E no início do nosso jogo eu falei, né? O texto que eu li hoje foi referente ao Deus. E Sou Elu é o sol, e o sol é o Deus, né? O nosso Deus, Deus que protege, abençoa e que nos ilumina todos os dias. Nasce e morre, mostrando que tudo na vida tem um tempo determinado, na nossa vida e no nosso dia a dia. E, inclusive, as tristezas, né? As tristezas que a gente passa muitas vezes, elas têm um tempo determinado, elas acontecem, né? Elas estão ali, mas elas também morrem. E no outro dia se renasce, né? Se renasce, assim, né? Nesse novo dia, nesse novo amanhecer. Então é importante que vocês saibam disso, sabe, Libra? Que independente às vezes do que a gente esteja passando, um momento assim meio de tristeza, mas logo em seguida as coisas voltam a ser boas e maravilhosas, depende da gente. 23 minutos de vídeos, meus vídeos essa semana, sem exceção, todos eles ficaram bastante extensos, né? Mas tudo bem, eu gosto de conversar com vocês e é o meu trabalho e eu amo o que eu faço, então a gente vai se vendo e vai se falando por aqui. Um beijo para vocês, se cuidem, tchau, tchau.